Olá e bem-vindos ao canal Gato Detetive. Existe algo quase mágico acontecendo com Miraculous Ladybug. E não é só por causa dos Kwamis, dos poderes ou das transformações estilosas. Para muitas pessoas autistas, essa série não é apenas entretenimento. É conforto, é identificação, é como encontrar um lugar seguro dentro de uma história colorida. E isso não acontece por acaso. Hoje vamos explorar esse fenômeno com calma, como quem abre caixa das joias raras e percebe que cada detalhe tem um significado maior. Uma das características mais marcantes da série é como ela transforma emoções em algo concreto, literalmente. Quando alguém sente tristeza, raiva ou frustração, isso vira um vilão, um akumatizado, um problema visível, identificável com regras claras. Para muitas pessoas autistas que frequentemente lidam com emoções intensas e difíceis de interpretar ou expressar, isso é quase como ganhar o mapa. Em vez de um turbilhão abstrato, os sentimentos de Miraculous têm causa definida, consequência direta e resolução estruturada. É um sistema emocional organizado, e isso traz uma sensação de controle que o mundo real nem sempre oferece. Toda história segue um padrão quase ritualístico. 1. Alguém sofre emocionalmente. 2. Surge um vilão. 3. Ladybug e Cat Noir enfrentam o problema. 4. Tudo é restaurado no final. Esse ciclo contraste funciona como uma espécie de respiração narrativa. Para muitas pessoas autistas, previsibilidade não é monotonia, é segurança. Saber que existe uma estrutura repetida permite focar nos detalhes, nas nuances, nas pequenas mudanças entre episódios, sem o peso da incerteza. É como ouvir uma música favorita, sabendo exatamente quando vem o refrão, mas ainda assim sentindo cada nota. A Marinette não é perfeita, muito pelo contrário. Ela é desajeitada, ansiosa, pensa demais, se enrola em situações sociais e frequentemente cria cenários exagerados na própria cabeça. Para muitas pessoas autistas, isso não é só engraçado, é familiar. Ela representa dificuldade em interações sociais, sobrecarga emocional, pensamentos acelerados e às vezes caóticos, e tentativas genuínas de fazer o certo, mesmo errando no caminho. E ainda assim, ela é uma heroína. E isso quebra um padrão muito comum, o de pessoas que socializam perfeitamente, podem ser admiradas. E a Marinette mostra que você pode ser confuso por dentro, e ainda assim, incrível. Em relação aos Miraculous, são complicados, confusos e cheios de desencontros. E isso é importante, porque muitas narrativas tratam interações sociais como algo natural e intuitivo. Mas aqui, elas são meio bagunçadas. Os personagens interpretam mal sinais sociais, escondem sentimentos e têm dificuldades em se expressar, e criam mal-entendidos constantemente. Para uma pessoa autista, isso pode ser mais realista do que aquelas histórias onde todo mundo simplesmente entende tudo. É um mundo onde errar socialmente não te exclui da história. Ladybug e Cat Noir têm identidades secretas, e isso vai muito além de um clichê de super-herói. Para muitas pessoas autistas, existe uma sensação constante de ter duas versões de si, uma versão social, entre aspas, adaptada ao mundo, e uma versão interna, mais autêntica. Esse fenômeno é frequentemente chamado de masking. Em Miraculous, essa dualidade é explorada o tempo todo. Marinette não é a mesma pessoa que Ladybug, e Adrien não é o mesmo que Cat Noir. E ainda assim, ambos são reais. E isso cria uma identificação profunda com quem sente que precisa se ajustar no ambiente, mas guarda uma essência própria por dentro. O estilo visual da série também tem um papel enorme.
Cores fortes, padrões claros, personagens com design marcante e expressões bem definidas criam um ambiente visual organizado. Nada excessivamente caótico ou difícil de interpretar. Para muitas pessoas autistas, isso significa menos sobrecarga sensorial, mais facilidade de leitura emocional e maior imersão sem desconforto. É como entrar em um mundo onde tudo é intenso, mas compreensível. No mundo real, nem sempre há fechamento, nem sempre há solução, mas em Miraculous existe uma promessa silenciosa. As coisas podem dar errado, mas não ser consertadas. E isso tem um peso enorme, especialmente para quem vive em um mundo que muitas vezes parece imprevisível ou injusto. A série oferece algo raro, resolução emocional, consequências claras e esperança consistente. É quase como um abraço narrativo no final de cada episódio. No fundo, o que Miraculous Ladybug faz de ser tão querida por pessoas autistas não é um único fator, é um conjunto. É a forma como a série constrói um mundo onde emoções são compreensíveis, padrões trazem conforto, falhas não anulam o valor de alguém, identidades múltiplas são válidas e tudo, no final, tende a encontrar equilíbrio. É um universo onde você pode se reconhecer sem precisar se explicar. E talvez esse seja o verdadeiro milagre de Ladybug. Não os poderes, mas a sensação de pertencimento que ela cria, episódio após episódio, com pequenas joias vermelhas espalhadas no coração de quem assiste. Mas agora eu quero saber de você. Você também já se identificou com isso? Você se considera um autista amando Ladybug ou talvez Sonic, como é o meu canal aborda? Diga aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui e até mais.